Ok, galera esperta, nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira propriedade dos radicais. Nós estamos fazendo aulas completas aqui, onde damos a explicação de cada uma das propriedades e depois encerramos respondendo algumas atividades. A terceira propriedade, ela diz o seguinte, que a gente pode ter um radical de outro radical, uma raiz de outra raiz. Que negócio é esse, Silvano? Olhe para cá, galera. Aqui eu tenho o seguinte, ó. Eu tenho uma raiz de índice m, certo? Lá no índice tem um m. E depois, dentro desse radical, eu tenho outra raiz. Só que agora de índice n, ou seja, um índice diferente do primeiro. Eles poderiam ser iguais, certo? E no radical mais interno, nós temos o radicando, que é o número A. Eu posso transformar esses dois radicais, esse radical de outro radical, em um único radical. Se eu fizer o seguinte, se eu pegar os dois índices e multiplicar um pelo outro. É isso o que diz a terceira propriedade. Então fica o primeiro índice, que é m, vezes o segundo índice, que é n, aqui ó, de A, certo? Quais são as condições para isso, Silvano? Simples. O número A, como já sabemos, que é o radicando, ele tem que ser um número real positivo. Não pode ser zero e também não pode ser negativo. O índice n e m, eles são números naturais, certo? Porém, como eles são índices, só existe raiz quadrada de 2 para cima, certo? Por isso que está dizendo aqui ó, que m é maior que 1 e n é maior que 1. Portanto, m e n tem que ser 2, 3, 4, 5, etc. Beleza? Natural maior que 1. Aí a nossa atividade aqui, que é a quarta atividade da nossa sequência. Ela pede que a gente determine o número real x em cada igualdade. Olhe só o que eu tenho aqui na primeira igualdade, galera. Raiz x de uma raiz sexta de 10, dizendo que isso aqui é igual a raiz 24 de 10. O que a gente sabe? Aqui na primeira parte, nós temos um radical de outro radical, uma raiz de outra raiz. Aprendemos que podemos fazer o seguinte, pegar o cara de fora e multiplicar pelo cara de dentro. O índice de fora multiplicado pelo índice de dentro. Então fica 6 vezes x igual, aqui ó, eu fico com 10. E o segundo radical é igual a 24, raiz 24, né, de 10. Beleza, vamos ver o que a gente tem de igual, para a gente poder comparar os radicais. Aqui, ó, eu tenho o seguinte, 10 no radicando, 10 no radicando. Nos índices, nós temos 6x, 24. Conclusão, 6 vezes x é igual a 24. Então a gente fica com uma equaçãozinha bem besta, né? Ó. Ficamos com 6 vezes x igual a 24. Quem multiplica passa dividindo, ou a gente pode dividir ambos os membros por 6. Então ficamos com x igual a 24 dividido por 6. E sabemos que 24 dividido por 6 é igual a 4. Ou seja, no primeiro exemplo, nós temos que o valor de x é igual a 4. É o número que vezes 6 dá 24. Vamos responder agora a segunda atividade. Ela tem aqui, ó, raiz quinta de uma raiz x de 3. É igual a raiz 15ª, raiz 15 de 3.
Então, usando a terceira propriedade, eu posso transformar um radical de outro radical em um único, se eu multiplicar os índices. Então, ó, fica 5 vezes x no índice igual, lá dentro, 3, e o segundo radical é 15 no índice, e lá dentro, no radicando, né, eu tenho 3. Agora a gente pode novamente fazer as mesmas comparações. Eu tenho aqui, ó, radicando igual a radicando. E aqui eu tenho 5x, que deve ser igual a 15. Conclusão. Monto uma equaçãozinha, que nesse caso é do primeiro grau e bem simples, e encontro o valor de x. Já dá para saber que é 3, né? Porque é o número que vezes 5 dá 15. Mas vamos fazer mesmo assim. 5 vezes x é igual a 15. Quem multiplica passa dividindo, portanto, 15 dividido por 5 resulta 3. X é igual a 3. E assim, solucionamos também aqui o item B da nossa atividade de número 4 dessa sequência de vídeos, falando apenas de propriedade dos radicais. Uma sequência completa. Se você assistir essa sequência, você não vai ter problema nenhum em resolver expressões que contenham e que precise das propriedades dos radicais. Um grande abraço, fique com Deus e não perca o próximo vídeo, onde vamos conversar sobre a quarta propriedade.